Deus abençoe todos os nossos irmãos. Louvado seja Deus. João, capítulo de número 14, verso 6. O número grandão é o 14 e o número pequenininho é o 6. Aleluia. Amém. Deus abençoe a Stephanie, sua saúde. Deus abençoe, filha. Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Diz assim o texto: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Obrigado, Senhor, pela sua palavra que alimenta o nosso espírito. Nós alimentamos a nossa alma com as emoções, com afeto, com amizade, família. Alimentamos o nosso corpo com o alimento que comemos hoje. E agora queremos alimentar o nosso espírito com a tua palavra, porque ela é alimento que faz com que nós permaneçamos com a nossa espiritualidade ligada em Deus, a fim de recebermos graça e bênção para seguirmos nesse caminho que é Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, esse texto é rico. Nós poderíamos falar sobre Jesus ser o caminho, poderíamos falar, para quem está iniciando pregar, é um sermão, tem 3 pontos, Jesus é o caminho, segundo ponto, Jesus é a verdade, terceiro ponto, Jesus é a vida. E desenvolver um bom sermão, tá vendo? Quem for pregar aí já pode usar. Mas eu queria me ater hoje e lembrar aos irmãos que quando nós fomos chamados por Deus para vivermos a vida cristã, nós optamos por andar nesse caminho, nessa vereda, nesse trilho. Nós temos um caminho a seguir, e Jesus é esse caminho. Ele nos diz nesse texto: eu sou o caminho. Jesus não aponta um caminho, Jesus não sugere um caminho, ele diz que ele mesmo é o caminho. Um caminho que nos conduz a uma vida eterna e uma vida de bem-aventurança. Estarmos em Jesus, caminhando em Jesus, é o grande segredo da vida cristã. E o batismo, por exemplo, que teremos no próximo sábado, é, vamos dizer assim, a homologação, um momento em que nós desafiamos e dizemos a todas as pessoas que nós optamos por esse caminho, que nós entendemos que esse caminho é o melhor para as nossas vidas, e caminhar em Jesus é a melhor decisão e a decisão mais nobre. Ô Jonatas, recebe os irmãos ali. Lá, o Léo já recebeu. Deus abençoe. Amém. Deve ser algum convite de alguma igreja, Depois o Léo traz aqui. Amém. Eu achei que era uma oferta que estava trazendo aí. Vereador trazendo envelope. Ponto, é uma oferta, convite. Tá bom, convite é bom. Irmãos, João, capítulo número 14, verso 6, Jesus se apresenta como o caminho, a opção de vida. Que nós todos os dias, todos nós escolhemos caminhar. É interessante que quando nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, os irmãos da igreja primitiva, eles eram chamados como os do caminho. Os irmãos que estavam no caminho. Hoje nós somos reconhecidos como evangélicos, do mundo gospel, tem essas coisas todas aí. Mas no início, eles eram conhecidos como os do caminho. Você é do caminho? Eu sou do caminho, ou seja, está em Jesus. Nós vemos isso em Atos. Coloca para mim, Marcos, por favor, Atos, capítulo 9, verso 2. Vou colocar aqui na tela. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Isso aqui era quando o apóstolo Paulo, ele estava sendo determinado para achar aqueles que eram do caminho. Tem um outro texto, também em Atos, capítulo 24, verso 13. Coloca para mim, por favor.
nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. 14. Porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Coloca o 15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Coloca o 16. Por isso também esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. O apóstolo Paulo, nesse texto, falando que ele estava sendo acusado, antes ele era o perseguidor daqueles que eram do caminho, agora ele dizendo que estava sendo perseguido por ele, então, ser do caminho. Enfim, o que eu quero trazer nessa noite, irmãos, é que todos nós estamos nesse caminho que é Jesus. E é por isso que quando, há alguns anos atrás, hoje já não se usa tanto essa expressão, mas quando alguém se afastava do Senhor, se afastava da igreja e começava a praticar coisas que não agradam a Deus, a gente falava que essa pessoa se desviou. Não era assim? O que é se desviou? Saiu do caminho, estava indo bem, estava no caminho, estava na rota, mas se desviou do caminho. E não é uma expressão errada, é uma expressão correta. Por exemplo, quando uma pessoa volta para Jesus, uma pessoa então que estava desviada do caminho, praticando coisas que não agradam a Deus, fora da comunhão dos santos, e aí essa pessoa retorna à casa do Senhor. E, então nós dizemos que ela se converteu ao Senhor. O que é uma conversão? Você lembra quem estudou aquele livrinho para tirar a carta? Conversão à direita. É uma conversão. Lembra, Rogério? Lembra, né? Vou falar que lembra. É voltar, converter, é voltar ao caminho. Irmãos, e na verdade essa palavra conversão, muitas vezes usada somente por aqueles e tal, que a gente fala que foi para se desviou do caminho, desviado, né? Mas todos nós, em um momento ou em outro, durante o dia, durante a semana, nós somos tentados e às vezes até nos desviamos desse caminho. E o exercício da conversão, de voltar-se para Deus, deve ser contínuo, diário. O nosso coração tende a sair desse caminho, mas Jesus sempre nos chama para voltarmos para o caminho da santidade, para o caminho da presença de Deus, porque é nesse caminho, irmãos, e não em outro, é nesse caminho onde nós viveremos a vida abundante prometida por Jesus. É nesse caminho onde as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre as nossas vidas. É nesse caminho que haverá prosperidade, haverá bênção para nós e para a nossa casa. Mas o nosso coração tende a muitas vezes nos fazer desviar desse caminho. Mas o Senhor nos lembra que nós fomos chamados para esse caminho, para seguirmos nele até o fim. E não nos desviarmos dele. Se nós formos bem sinceros, os irmãos não precisam falar, mas quantas vezes, em algum momento da nossa história, sobretudo nos momentos mais tensos, difíceis, de dor, de apertos, de dificuldades, nós somos tentados a sair da presença de Deus. Não vou mais. Quantas vezes já pensamos assim? Não vou mais. Para quê ir? Eu vou tanto e olha a minha vida como está. O nosso coração fica procurando uma desculpa para sair desse caminho. O nosso coração pecador, o nosso coração de carne, humano, fica procurando desculpas e olha que a gente arruma boas desculpas. Arrumamos bons argumentos para poder convencer a nós mesmos que estar nesse caminho, não vale a pena. Mas, meus irmãos, a minha oração é que o Espírito Santo do Senhor, de forma sublime e poderosa, possa ir aí dentro do seu coração e no meu coração, e trabalhar dia após dia, nos convencendo de que o melhor caminho para estar é em Jesus.
Ainda que nós possamos arrumar 1000 argumentos, e talvez Satanás soprar mais 1000 argumentos, mas que o Espírito Santo de Deus, com paciência, com graça, todos os dias, vai desmontando dentro do nosso coração esses argumentos, e nos dando outros argumentos, convencendo e convertendo o nosso coração todos os dias, que o melhor lugar para se estar é na presença de Jesus, é no caminho, irmãos. Não nos desviemos dele, não sejamos desviados, mas que nós sejamos convertidos, e nos convertendo todos os dias. Convertidos, aquele que se converte não é aquele que aceitou Jesus um dia. O exercício da conversão é um exercício que nós devemos praticar sempre. Quem aqui já não fez uma viagem longa, e que já não... Até com o GPS hoje a gente às vezes pega uma estrada errada, não é? O irmão Newton trabalha nas estradas aí. Às vezes ele vai lá para o Nordeste de carro. Às vezes erra, não é? Erra uma entrada. Quando vê, vixe, tem que voltar, converter, sair da rota, não é? Quantas vezes acontece? Antigamente não tinha GPS, era um mapinha, você lembra? Tinha um mapinha que a gente tirava do porta-luva. Mas onde que nós estamos aqui? Aí parava num posto de gasolina e perguntava, falei, ih, rapaz, você está longe. Aquela entrada lá atrás, você entrou errado. Aí tinha que voltar. Quem está viajando, naturalmente vai, muitas vezes, tomar caminhos errados. Faz parte do viajante. Agora, quem não erra, de dois, um, ou não está no caminho, porque quem não está no caminho não erra nunca. Está errado, a vida dele é errada. Ou então está estagnado. Eu estou no caminho, mas estou parado. Então você não erra nunca. Mas o Senhor nos chama a movermos, nos chama a irmos adiante. E quem está crescendo, quem está caminhando nesse caminho, que é Jesus, eventualmente pode ser que tome em alguma entrada errada, se equivoque em algum caminho. E é por isso que nós, como igreja, precisamos ter paciência. Quantas vezes vemos alguns jovens se desviando do caminho, e nós não devemos rotulá-los, olha lá, sou desviado. Não, ó jovem, vem aqui, ó, você está indo por um caminho errado. O caminho é aqui, ó. Ele vai se convertendo, vai voltando, vai moldando, e vai seguindo em frente. E é por isso que nós estamos aqui hoje, em Jesus. Quantas vezes nós também nos equivocamos? Quantas vezes no decorrer da vida nós erramos, mas graças a Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo um dia nos alcançou, nos tirou o peso de toda a culpa, dos erros que cometemos, e o Senhor nos chamou para continuarmos nesse caminho, daqui para frente. Não olhe para trás os erros, você já voltou, já está no caminho novamente, não há que se lamentar, há que simplesmente seguir avante, olhando para Jesus, nesse caminho maravilhoso, que é uma vida com Cristo. Um detalhe interessante de Atos, amém, irmãos? Um detalhe interessante de Atos, que na verdade os irmãos do caminho, eles não se autodenominaram assim, eram as pessoas de fora que os chamavam assim. Eles são os do caminho. Será que as pessoas lá de fora sabem que nós andamos nesse caminho que é Jesus? Será que a nossa postura, nossas palavras, e eu digo isso cobrando a mim mesmo, irmãos. Não pense que eu estou aqui vociferando para vocês, porque eu sou o primeiro a ser alvo dessa palavra. Será que será que as pessoas de fora, ao olhar a nossa postura, a forma com que nos comportamos na sociedade, será que a forma que servimos a Deus, será que as pessoas percebem que nós estamos em Jesus? Esse é o grande desafio, estarmos em Jesus. Porque se nós estivermos desviados um pouquinho do caminho, as pessoas não reconhecerão que nós somos desse caminho. Mas, se estivermos em Jesus,
a luz do Senhor resplandecerá sobre as nossas vidas e será perceptível que nós estamos caminhando no caminho correto. Falando sobre esse caminho, que é Jesus, a Bíblia nos ensina algo muito interessante. A Bíblia fala que esse caminho é estreito. Vamos abrir esse texto? Lá em Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7, verso 13 e 14. Diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. 14. Porque estreita é a porta e também apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam, os que acertam com ela, com esse caminho, com essa porta. Então o caminho, olha aqui para mim, o que esse texto está nos dizendo? Que o caminho que é Jesus, ele é apertado. O que significa isso? Muitas vezes nós ouvimos essa pregação, essa palavra, nos arremetendo apenas para o lado moral, também. Só para o lado moral, tipo assim, ó, o caminho apertado é o caminho assim, que tem que fazer tudo certo, né? Do ponto de vista moral. Você não pode ser imoral, você não pode fazer imoralidades, está certo? É isso também, o caminho estreito é uma vida de negação às nossas próprias concupiscências e buscando uma vida de santidade. Por isso que ele é estreito, é mais difícil. Mas o cerne do versículo não é só a questão moral. O que o texto está nos ensinando é que o caminho que é Jesus é um caminho sacrificial. É um caminho de sacrifício. O que Jesus está dizendo, olha, eu tenho vida abundante para vocês, é a vida que vai levar à salvação, mas eu vou chamar vocês, eu vou confrontar vocês, eu vou despertar vocês para que estejam nesse caminho, não parados, mas caminhando em um caminho sacrificial, um caminho de luta, de conquista. Por isso que o texto que fala que muitos são os que andam pela porta larga, porque é fácil, não há sacrifício, mas também não há bênção, não há vitória, não há graça, não há vida abundante. Agora, aqueles que entendem da parte de Jesus que a bênção do Senhor está sobre nós, mas que essa bênção, ela se manifestará na nossa vida e na vida da nossa família, por meio de sacrifício. Quando nós entendemos isso, a nossa vida começa a mudar. Irmãos, eu tive a oportunidade de ir na reunião dos homens, conversando um pouco com o Anderson, e ele contando um pouco da trajetória profissional dele. Graças a Deus hoje ele está aqui em Quatá, trabalha home office, e quem olha fala, puxa, que bênção, esse menino foi abençoado, agraciado, mas ninguém fala do sacrifício. Ao ponto do médico chegar para ele um dia e falar, você tem que parar um pouco, você vai morrer, então trabalhar. E aí ele precisou parar. Foi para o hospital infartando. Não é para tanto também, né? Mas o que eu estou dizendo é um exemplo que eu me lembrei que me ocorreu aqui, mas de tantos outros aqui. Uma vida sacrificial. Uma vida de luta, uma vida de empenho. E Jesus nos chama para isso. Às vezes eu vejo muitas pessoas, eu queria ter, oh Deus, invoco, oh Deus, sobre mim a sua bênção, a bênção da prosperidade, lá abaixo, lá, e assim, pronto, agora já saio, ser próspero. Não, irmão, você vai sair cheio de Deus para lutar, para levantar mais cedo, amém, irmão? Para se dedicar mais. Pastor, eu estou estudando 5 horas por dia e não consegui. Então dobra. Pastor, mas não tem tempo, eu preciso também trabalhar, tenho que ir para a escola. Irmão, o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Você está dormindo muito. Dorme menos, estuda. Tira umas 2, 3 horas da madrugada aí, vai estudar. Você fica dormindo, você só dorme, irmão. Que isso? Vida de sacrifício. Vida de empenho. Pastor, eu quero mais, eu quero ser uma bênção, eu quero a minha vida próspera, eu quero os meus filhos prósperos. Então se coloque nesse caminho.
O caminho apertado não é só do ponto de vista moral, também Deus exige e nos chama para uma vida de santidade, mas não só, sacrifício. Quem quer alcançar as coisas, irmãos, as bênçãos do Senhor, precisa se colocar. Nós não vemos na Bíblia Deus chamando pessoas ociosas. Você já viu? Não. Quando Jesus chama os seus apóstolos, todos eles estavam trabalhando. Um era pescador, outro era cobrador de imposto, outro... No Antigo Testamento também, os juízes que Deus chamou no livro dos juízes, chamou Gideão, estava lá trabalhando, o outro estava trabalhando. Eu falo, sai daí do seu trabalho, você vai trabalhar para mim agora. Porque Deus não tem compromisso, irmãos. Deus não vai colocar uma bênção, algo especial na mão de pessoas que não têm coragem, não têm grana, não estão dispostos a viver uma vida sacrificial. Uai, você colocaria uma coisa preciosa sua? Imagina, Paulo, você ganhasse um prêmio aí, 2 milhões de reais. Diga amém, irmão. Receba, amém, aí receba a bênção. Vai que Deus está, né? Você colocaria 2 milhões de reais na mão de uma pessoa que estoura dinheiro, uma pessoa que não tem compromisso com nada, um fanfarrão, guarda para mim esse dinheiro aí, 2 milhões, você faria isso? Não. Eu vou colocar os 2 milhões na mão de quem? Uma pessoa comprometida, uma pessoa que estudou sobre investimento, uma pessoa que é fera naquela área, então eu vou colocar na sua mão. Irmãos, nós, que somos humanos, limitados, somos meio bobão, a gente não coloca as coisas preciosas na mão de gente que desqualificada e que não busca qualificação. Imagina Deus. Ele colocará as suas riquezas nas mãos daqueles que estiverem à disposição de se sacrificar, de buscar, de estar na presença dEle. Isso em todos os âmbitos da vida. Eu gostei da palavra que o Rogério disse aqui. Tem a ver com essa mensagem. Porque alguém às vezes está ouvindo essa mensagem e pergunta, pastor, mas o senhor está falando isso sobre as coisas espirituais ou sobre as coisas materiais? Não tem isso, irmão. É tudo. Tudo é o reino de Deus em nós. Esses princípios se aplicam na igreja, se aplicam nos ministérios, se aplicam em ganhar almas, se aplicam numa vida espiritual, mas também se aplica na vida financeira, se aplica na condução dos filhos, se aplica na sua empresa. Esses princípios são eternos. O Senhor tem compromisso com aqueles que entendem que o caminho que Ele chama para viver é um caminho sacrificial. Um sacrifício. Não adianta, irmãos. Né? Faz o mínimo do mínimo e quer a bênção no máximo. É incompatível com a realidade do reino. O reino do Senhor nos chama para uma vida de sacrifício. E não é à toa que o texto fala que muitos são os que andam pelo caminho largo. O caminho largo, espaçoso. O caminho da preguiça, da ociosidade. A Bíblia diz que muitos são os que andam por ele. Mas o caminho sacrificial são poucos que entram. Uma vida... E quem tem esse critério, quem tem o Espírito do Senhor em si, vive esses princípios do reino de Deus, será assim em tudo. Sacrifício. Eu vou fazer. É difícil, mas eu vou fazer. Lembra os princípios de Jesus? Jesus fala assim, se alguém mandar você andar 100 metros, o que você faz? Anda 200. Esteja disposto a fazer o dobro do que colocam para você fazer. Se não está dando certo, irmão, levanta mais cedo. Acorda mais cedo. Esses dias o Paulo falou que está com 2 serviços, né, irmão? 2 empregos. Pegou 2 contratos. Trabalha 10, 12 horas por dia aí. Está vendo? Não precisa ir para o Japão. Antigamente, assim, nossa, ir para o Japão fica rico, hein? Também trabalha 16 horas por dia lá. Trabalha 16 horas aqui no Brasil. 16 horas por dia aqui. Você fica rico também. Ah, lá no Japão fica rico, rapaz. Você vai lá, você não vê nem sua mulher mais. Você não vê ninguém. Você trabalha. Porque lá o povo é trabalhador. Lá não tem essa, não. Aí depois volta.
compra uns terrenos, abre um armazém, né? Fala, ó, ficou rico, foi no Japão. Trabalha o tanto que trabalha lá aqui, para você ver. Também consegue, conquista. E eu trago essa mensagem aqui para corações de irmãos e de irmãs que estão pensando em desanimar, ou que estão com os corações cansados. Irmãos, animem-se no Senhor. Afirmem os joelhos desconjuntados. Se coloquem na posição do Senhor para a sua vida. Ah, pastor, mas eu estou no caminho de Jesus. Mas como que você está nesse caminho? Está nesse caminho deitado, prostrado? Se coloque em pé, irmãos. O Senhor nos chamou para uma vida de sacrifício, mas uma vida de vitória em Deus. Uma vida, uma caminhada com Cristo é uma caminhada de lutas, de desafios emocionais. Quando você, irmão, se colocar em querer melhorar a sua vida, melhorar a vida da sua família, melhorar a espiritualidade da sua família, não se engane, se levantarão muitos empecilhos, pessoas invejosas, pessoas maledicentes, inventarão coisas a seu respeito, farão de tudo para tirar você da sua rota, do seu caminho. Pessoas de longe, pessoas de perto. É duro falar isso, mas eu preciso vos falar, sou pastor de vocês. Quem que jogou José no poço? Não foram os de longe. Quem que venderam José? Pessoas próximas serão empecilhos da nossa vida. Não acreditarão em nós. Às vezes nem por mal, no sentido de maledicência, mas as pessoas não querem. Elas não querem o seu mal, mas elas não querem que você esteja melhor do que elas. Mas, irmãos, levanta a cabeça. O Senhor tem bênçãos para a nossa vida. O Senhor nos chamou para viver um caminho estreito. Poucos são que se acertam por ela. Ou seja, poucos que fazem a opção de viver esse caminho, porque é um caminho sacrificial. É por isso que poucos prosperam, poucos são abençoados. Por isso que poucos alcançam uma vida abundante em Cristo Jesus. Não está lá na Bíblia, irmão? Não foi Jesus que falou que estando nele teríamos vida, e vida com abundância? Então, por que é que muitos de nós, estando em Cristo, não temos uma vida em abundância? A Bíblia está errado? Não. Talvez a nossa postura nesse caminho precisa ser corrigida. Você não desviou, você não está fora da rota, você teme ao Senhor, você está em Jesus, você vem à igreja, você ama a palavra de Deus. Mas você precisa, em nome de Jesus, a minha oração daqui a pouquinho vai ser para que o Senhor renove as suas forças. Você se coloque de pé novamente. Ah, pastor, é que o senhor não sabe as pancadas que eu já tomei, pastor. E o diabo usa de várias formas para nos atingir. Sobretudo as nossas emoções. As nossas emoções. Não é assim? Parece, irmão, uma coisa. Eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão concordar comigo. Parece assim que a gente vai numa toada boa, quando a gente está naquele, nossa, agora eu vou alcançar o grande momento de vitória na minha vida. Parece que quando a gente está assim, acontece alguma coisa. Você fala, meu Deus do céu, por que ele esperou um pouco mais? Porque eu já estava na bênção, né? Acontece outra coisa lá. Você fala, ai meu Deus do céu, tem que remar de novo, e vai. Mas deixa eu te falar para você, é assim, irmãos. O vitorioso é aquele que não desiste, é aquele que continua, é aquele que busca no Senhor a sua visão. É por isso que o apóstolo Paulo fala, eu caminho olhando para Jesus, o autor e o consumador da minha fé. Olhe para Cristo, Ele é o caminho, mas Ele também é a vitória, Ele também é a nossa chegada, Ele é o nosso ponto de olhar. Não importa o quanto te buscam para cá, te puxam para lá, mas você precisa resistir, seguir. Porque o vencedor, a gente não fala assim, o vencedor.
não é? A vitória de Cristo. Você já viu um vitorioso sem lutar? Não tem. Uma pessoa que não faz nada não é vitoriosa, porque ela não fez nada, não disputou nada, ela não competiu nada, ela não lutou. Não é? Infelizmente, irmão, poucas vezes nós vamos vencer por WO, né? Os nossos inimigos, eles não desistem fácil. Eles vão vir. E a Bíblia nos fala a respeito, né, o nosso maior inimigo, que ele é implacável. Lembra quando Jesus falou? O diabo, o vosso adversário, fica andando ao seu derredor, rugindo como um leão, buscando uma oportunidade para te tragar. Lembra esse verso de Jesus? Esse verso de Jesus? O diabo fica lá. Ele não descansa. Ele fica lá. A Bíblia, Jesus disse essas palavras. Ele fica ao redor, olhando, né? E você vai certinho, arruma aqui, cuida dos filhos ali, leva eles para a casa do Senhor, a vida financeira aqui arrumadinho, vai para a igreja, busca o Senhor, serve no ministério ali, tudo. Irmão, uma vacilada que você der, é interessante que o texto é maravilhoso, né? Quando a gente presta atenção no texto. A Bíblia fala que o diabo anda ao nosso derredor, buscando uma brecha para que possa nos tragar, e ele anda rugindo como o leão, porque ele não é o leão. O leão está para o lado de dentro. O leão está conosco. O leão da tribo de Judá. Mas como eu estava dizendo, o diabo ele usa e ataca as nossas emoções. Por que ele diz que ele ruge como um leão? Porque dá medo. Ele não é um leão. Perto de Cristo, a força de Satanás não é igual. Sabe aquele símbolo que tem da nova era, que é um símbolo da sabedoria oriental, mas que não tem nada a ver de cristão, que é um símbolo assim, também não é de Satanás, nada disso, mas sabe como que chama aquele? Eu não sei esse nome não, você está sabido, hein? Esse nome, Nescau, sei lá, eu estou brincando. Sabe é metade preto assim, metade branco? Sabe o que eu estou falando? Então o que significa isso? Para o conhecimento oriental, o que significa isso? Que as forças do bem e do mal são compatíveis e se equilibram entre si. Mas é mentira isso. A força de Satanás nem se compara à força do Senhor. É Deus que equilibra tudo. Não há equilíbrio entre o bem e o mal. Deus é poderoso. Satanás, ele ruge como? Porque ele fica tentando imitar Deus em alguma coisa para nos pegar na emoção. E se a gente tiver desapercebido, a gente acha que é um leão rugindo. Mas não é. O texto diz que ele ruge como um leão, ele imita uma voz forte. O que isso nos ensina? Que ele trabalha nas nossas emoções. Nas nossas emoções. Há um estudo que diz que 86%, irmão Newton, 86% dos nossos problemas se resolvem por si só. Coisas que nós julgamos ser problemas. E a nossa mente, às vezes, fica cheia de de problemas que inexistem, de fato. Eles sim vão se resolver. Uma vez, cheguei na minha casa, minha mãe estava perturbada, irmã Marilena. Perturbada, orando, fazendo jejum. Mas o que foi? Mas você está tão, assim, agoniado? Eu vi na televisão que pode ser que não sei quantos anos veio um tsunami lá em Santos. E o seu irmão mora lá. Eu estou orando para Deus segurar esse tsunami. Eu falei, meu irmão, sabe, uma coisa assim. Acho que viu no filme lá. Aí se acontecer isso lá em Santos também, meu irmão. Sabe, uma coisa assim, e se acontecer? Meu irmão, nós estamos em Cristo Jesus. Somos guardados por Deus. E Satanás, ele trabalha, ele fica todos os dias rugindo. Seus filhos não ficarão em Cristo, seus filhos serão tragados, seus projetos não vão dar certo, as coisas vão de mal a pior, a situação financeira vai ruim, olha o Lula, olha a picanha, olha não sei o que e tal, e a gente vai se afligindo, irmão. Meu Deus, vou ter que morrer na abóbora mesmo e tal.
E vai, aquela coisa toda. Aquela luta, coisas. Irmãos, nós não temos como mudar o mundo. Esses dias eu estava falando com um senhorzinho já aflito. Pastor, o Zelensky lá. Oi, meu Deus, rapaz, deixa o Zelensky. Mas o que nós conseguimos fazer com o homem daquele lá? Os homens têm a bomba atômica, história. O que nós vamos fazer com isso aí? A gente, no máximo, pode fazer é orar. Deus, tem misericórdia aqueles homens lá que estão tudo maluco da cabeça. Mas nós temos uma luta aqui, irmãos. Nós temos uma vida real para vencer. Nós temos os objetivos que o Senhor nos deu, porque Ele nos colocou aqui no Brasil, em Quatá. Ele plantou você no meio da sua família, nessa igreja. É aqui, é nesse lugar da realidade que Deus te colocou para fazer você diferente, para fazer você ser vencedor. E não tem problema, se for para comer abóbora, vai comer abóbora, mas eu vou vencer, nada vai me parar, Deus vai me dar, o Senhor vai fazer por mim. O caminho vai apertar, vai ser difícil, mas não tem problema. O texto não diz que o caminho não vai nos esmagar, ele só é estreito, mas nós vamos passar por ele. Em nome de Jesus, não há outro caminho. O caminho largo, embora seja legal, mas ele nos leva à perdição. E ali perdição, sim, arremete principalmente a uma vida eterna sem Deus. Mas a vida eterna, o inferno começa aqui, com as mazelas da vida, com uma vida que não é abençoada por Deus, uma vida que é arruinada, uma vida que não é abençoada pelo Senhor, onde não temos sequer a capacidade de abençoar os nossos filhos com o mínimo. Essa não é a promessa de Deus para as nossas vidas, não é. E a Bíblia não está errada. Deus tem vida abundante para as nossas vidas. Primeira coisa, estar no caminho, estar em Cristo. Pastor, estou. Então, alinhe-se, aprume-se. Esteja nesse caminho de corpo, alma e espírito, para que você possa ser alvo da bênção de Deus. Postura de vencedor. Irmãos, estou terminando já aqui. Passou o horário. Aqui eu fiquei aqui cheio do Espírito agora. Eu quero ver vocês vencedores, irmãos. Eu vou ver vocês nos céus. Tenho certeza disso. Mas até o Senhor voltar, nessa vida aqui eu quero ver cada um dos irmãos e das irmãs vencedores nas vossas vidas. Vida próspera, vida abençoada, vida com Deus, vida com gana. Sabe? Eu não quero que você levanta de manhã, irmão, com aquela cara de mais um dia. Nossa, desgrama. Segundona braba. Irmão, você não é crente, nem beber, você bebe, por que a segunda está braba? Não entendo isso aí. Crente falar um negócio desse, segundona braba. Braba é para quem bebe aí, enche a cara, irmão. Nós é crente, irmão. Nós comemos uma linguiça, como um negócio aí, uma carne, suco de laranja. De manhã, irmão, segundona, 6 horas da manhã, desperta, irmão. Toma um suco de limão sem açúcar. Desperta para a vida. Lê o devocional. A gente fica dando um livrinho para vocês aqui. Lê o devocional, ora. Se veste. Hoje vai ser um dia de luta. Eu vou para a minha loja, eu vou abrir, eu vou profetizar a bênção. Eu vou, Deus vai fazer. Eu vou para a internet, eu vou falar que aqui o meu lanche é o melhor da cidade. Eu vou fazer, eu vou trabalhar. Eu vou entrar na internet, eu vou arrebentar hoje. Eu vou fazer lá rapaz, eu vou fazer, eu estou desempregado, então, rapaz, hoje eu vou mandar 30 currículos desse negócio. Você vai ver, eu vou fazer, eu vou ir atrás. Agora, rapaz, a vida está difícil, hein? Velho, dureza, hein? Vida dura, viu? 10 horas da manhã, rapaz. Meu Deus, Deus não está abençoando não, hein? Meu irmão, você não se policia, você não se coloca para a vida, você não ora, você não busca Deus. Chega no dia de culto, não vem na igreja, não quer saber da Bíblia, no dia de reunião de oração não vem orar, não ora em casa, e fala, caminzinha, optei viver com Jesus, vida difícil.
Não, Jesus não tem nada a ver com a sua preguiça, não. Jesus não tem nada a ver com a sua falta de postura no caminho, não, meu irmão. Me perdoe pelos exageros, irmãos. Mas eu preciso chacoalhar o brilho dos irmãos. Deus tem bênção para a nossa vida. Levante-se. Deus tem vitória. A Bíblia nos diz que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Tudo está ao nosso dispor. Alcance, conquiste isso. E não é conquistando, só falando, aleluia, eis que eu vou. Não, é com luta, é com busca, é com determinação. Esses dias eu vi um pastor falando, falou, acabou o culto, eu vi um irmão em cima do meu carro, eu comprei um carro novo, irmão, Deus, dá esse carro para mim, eu tomo posse. O pastor falou, pai, toma posse, não, isso aí é meu, homem, sai fora. Não é tomar posse, só de falar, tomo posse. Porque tomar posse, meu irmão, tomar posse é na ação, é na atitude, é no sacrifício. Deus vai honrar você. Deus vai abençoar você. Em nome de Jesus, os seus planos o Senhor dará nas suas mãos. O Senhor dará vitória ao seu povo. E por fim ainda, depois de uma vida abençoada, de graça, de bênção, nós receberemos o céu, irmãos. Aleluia. Se coloque em pé, que eu quero orar por você.